Rodrigo, tudo bom? Boa tarde. Você, com gol marcado contra a Chape, tem 3 gols agora, mesmo número de gols do Guerreiro no Brasileirão. Ser um volante artilheiro é uma característica já de algum momento da sua carreira, é algo de agora, e na tua opinião, o que foi determinante para você ter conseguido esse índice? A minha função de origem, né, lá no início, era meia, né? E com alguma passagem com alguns treinadores acabou variando, meia, volante. Aí depois aconteceu da situação de primeiro volante, então sempre gostei de estar pisando na área, de estar perto do gol, né? Porque é ali que acontecem as coisas boas. Então acabou que sempre fui feliz nos clubes que passei em estar sempre fazendo gol. Então, aqui, já comentei outras vezes, apesar da minha função, né, a gente sempre tem uma função tática que nosso treinador pede, então eu acabo ficando um pouco distante, tem as bolas paradas que eu tenho que estar bem atento para aproveitar. E fico feliz, né, individualmente falando, mas citei depois do jogo que, independente de quem faça o gol, a vitória é coletiva, né, porque o jogo é coletivo, então esse gol ali é de todos, né, importante sempre a vitória. Rodrigo, aqui no fundo. O Paulo Guerreiro ontem, na saída do jogo, ele disse que o mais importante ontem foi a vitória, não a atuação do time, fazendo referência até pelo baque da última quarta-feira. O quão importante foi, né? O quão importante foi essa vitória em casa, diante do torcedor, logo depois do que aconteceu na quarta-feira, um bom momento que o time veio no Campeonato Brasileiro. E também queria que você falasse, mais uma vez, todos os jogadores vêm falando, né, sobre o árbitro de vídeo, que vem atrapalhando e parando muito o jogo. Vocês, né, tiveram 2 gols anulados ontem, por exemplo. Olha, a retomada era importante com a vitória, né? A gente citou que ia ser um jogo um pouco difícil em relação à equipe, primeira da Chapecoense, e por a gente vir de uma perca de final, né? Mas foi superado, a semana foi bastante importante, bastante conversa, né, para a gente superar isso, mudar a chave, não adianta ficar lamentando muito, e futebol não tem tempo para isso. 3 dias depois a gente já tinha jogo, então acho que esse jogo aí ficou ali um restinho ali dessa decisão, então já foi, né, a gente pôde enterrar, enfim, passou. Em relação ao VAR, eu acho justo, né, a gente acompanhou alguns lances aí. Eu mesmo tive um lance no jogo contra o Bahia que demorou acho que 5 minutos. A gente teve um lance agora parecido com o Wellington, que deu que estava impedido e foi bem mais rápido, né? Isso já ajuda. Mas ele está aí para ser justo, né? É claro que quando chegam os momentos interpretativos que acaba gerando discussões, muita gente, a maioria no caso, achou que não teve falta no segundo gol. Eu também achei isso, mas o árbitro interpretou como sim. Fica um pouco chato, mas acaba que deixa o futebol justo, até porque quando a gente toma gol também a gente fica na esperança de que aconteça alguma coisa que possa invalidar o gol. Mas eu acho justo, né? Eu até brinquei ali no final. Eu falei que não tinha VAR porque eu estava bem consciente da posição que eu estava, então eu sou até tranquilo na hora de comemorar esses gols, porque eu até brinquei com o Neilton, né, que extravasou ali, mas depois foi contido. Então eu procuro manter a cabeça boa, mas aquele lance ali eu pude extravasar logo porque eu tinha certeza que eu estava em posição legal. Em competições e circunstâncias, em competição e circunstâncias diferentes, vocês já enfrentaram o Flamengo recentemente, inclusive encarando um Maracanã lotado, como vocês vão enfrentar na próxima quarta-feira. Vem o Flamengo, que é líder, 7 jogos vencendo seguidamente. O que serve, o que vocês levam dos confrontos que vocês tiveram de Copa do Brasil com o Flamengo para esse confronto agora? E sabendo que são 9 pontos que distanciam o Flamengo do Inter nesse momento, nesse objetivo que o Odair já colocou, é o Campeonato Brasileiro que tem pela frente, trazendo todos esses elementos de vocês já terem enfrentado o Flamengo, 9 pontos a diferença, briga pelo Campeonato Brasileiro. O que dá para trazer de lá para cá para esse jogo de quarta-feira? Muitas coisas, né? Claro que a partir de amanhã, hoje, o pessoal que foi para campo já deve ter recebido alguma informação da estratégia de jogo. Amanhã a gente tem a conversa com o Odair para saber como é que vai
que a gente vai começar esse jogo, criar as estratégias, né? Ver os pontos fracos e fortes do Flamengo. E sem dúvida que nada como analisar nossos jogos contra ele, né? Claro que teve muita coisa boa e coisa que não foi boa. Mas cada jogo é uma história, né? Sabe, futebol tudo tem um novo, né? A cada partida, então a gente não adianta também só pensar no que eles fizeram ou o que a gente fez nos jogos contra ele e achar que isso vai resolver. Todo jogo tem um fato novo e é isso que é o interessante. É a gente prever, estar preparado para esse diferente que vai acontecer nessa atmosfera que vai estar o Maracanã bom. Então a gente precisa, né? Como você falou, a questão dos 9 pontos. Eu acho que é um jogo que dá uma encostada ali de vez neles. Então acho que a gente vem num momento bom, 4 jogos de vitória, né? Então a gente se manteve ali, apesar dos adversários ganhar, a gente se manteve ali no G4. Então acho que tem tudo para ser um grande jogo. Acho que, apesar de ser líder, jogar dentro de casa, a gente tem totais condições de chegar lá e fazer um bom resultado. Lindoso, o Flamengo é o time que está invicto jogando no Maracanã no Campeonato Brasileiro, 9 jogos e 9 vitórias. Pelo que você vem acompanhando do Campeonato Brasileiro, especificamente dos jogos do Flamengo em casa, o que o Inter pode fazer de diferente em relação até aos outros times que tentaram, mas não conseguiram vencer o Flamengo no Maracanã? Foi como eu falei, se passa muito pela estratégia que nosso treinador vai montar, né? E depois cabe a nós executar dentro de campo. Mas é claro que tem que ser diferente do jogo que a gente teve agora pela Libertadores, né? Isso é fato, até porque a gente perdeu 2-0. Mas, como eu falei, é tudo novo, né? Falar alguma coisa aqui, dizer que tem que fazer isso e aquilo, isso a gente deixa com o nosso treinador, a gente deixa ali no interno, até pelo fato da divulgação do que a gente faz. Mas, sem dúvida que vai ter, sim, coisas diferentes, né? A atitude de todos os aspectos tem que ser diferente. E se a gente quer manter vivo também, esse jogo é importante, né? Por se tratar do líder. Então vamos ver. É um novo jogo, é uma nova história, então vamos ver o que vai acontecer na quarta. Lindoso, a gente sabia que todos queriam ganhar a Copa do Brasil. Pegando a história do Inter, o Odair participou, subindo o time para a primeira divisão novamente. Ele fazia parte da comissão, depois assumiu como técnico, né? No primeiro ano, o Inter já ponteou o brasileiro todo e ganhou uma vaga na Libertadores, disputando a Libertadores, e conquistou uma vaga na final. Tinha 80 times na Copa do Brasil. E a gente comentava antes, pouca gente valoriza um vice-campeonato aqui no Brasil, né? Mas o Inter conquistou um vice-campeonato da Copa do Brasil. Porque as pessoas acham que o que saiu nas oitavas e perder a final é tudo a mesma coisa e não é, né? Eu comentei na saída do jogo ontem que muitos queriam estar naquela situação. É claro que se ali não é uma receita, ninguém garante quem vai ganhar. Então poderia ser o Inter, mas foi o Atlético, acho que fez por merecer. Então é difícil, né? Tem um pouco do futebol brasileiro que eu acho que não deve ser assim, mas também não sou eu que vou mudar tudo. Mas eu acho que sim, tem sido um bom trabalho. É claro que a gente quer ser campeão para coroar isso tudo. E quando não vem o título, acaba vindo algumas cobranças injustas, mas que faz parte do futebol. Mas cabe a gente, né, se levantar. O futebol é muito dinâmico, então eu falei também que a gente precisa estar sempre na parte de cima. Eu comentei que uma classificação para Libertadores ou um título brasileiro já nos coloca nas oitavas do ano que vem novamente. A gente sabe como é curto, são 8 jogos. Então, a gente precisa estar batendo nessa tecla sempre que, quem sabe, ano que vem a gente possa ser coroado com o título. Lindoso, o jogo contra o Flamengo é o legítimo jogo de 6 pontos e ganha áreas de revanche essa partida, pelo Inter ter sido eliminado pelo Flamengo na Libertadores? Não sei se revanche, né? Mas é claro que quando o brasileiro, como tem sempre 2 jogos contra a mesma equipe, né? É claro que se a gente perde um jogo, a gente entra um pouco magoado e quer ganhar o próximo. Então, a gente ganhou o primeiro jogo deles aqui, né? No primeiro turno. E só que teve essa derrota na Copa Libertadores. É claro que a gente ficou chateado, então a gente vai querer vencer. E mesmo se a gente tivesse passado deles na Copa, a gente ia querer vencer de qualquer jeito, né? A gente não entra porque ganhei dele ontem, eu vou perder hoje, né?
E a questão da pontuação é importante, né? Porque a gente trava eles e a gente dá um passo à frente. Mas eu creio que não se passa só por esse jogo. É claro que a vitória vai ser importante, mas a gente precisa respeitar também, porque não adianta a gente fazer um belo jogo lá, conquistar uma vitória e achar que os demais jogos dentro de casa ou fora a gente já ganhou, né? Então acho que é mais um jogo, né? A gente vai pensando jogo a jogo, mas sem dúvida que uma vitória lá nos deixa a gente numa colocação boa e aí a gente vê o que acontece no decorrer. Valeu, gente.